Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aí dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, e paz do Senhor. Hoje vamos tratar aqui de um tema bem interessante, certo? Por quê? Alguém fez uma pergunta aqui embaixo nos comentários. Mateus 20 e 29 fala que Jesus curou dois cegos, enquanto Marcos e Lucas fala que Jesus curou apenas um cego. Então vem a questão, quantos cegos realmente Jesus curou? Tá bom? Então esse é o tema que iremos falar hoje, no geral, certo? Jesus curou quantos cegos? Um ou dois? Lembrando aí para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, e dê o seu joinha, dê o seu like aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. Então, Marcos 10:46 e Lucas 18:35 mostra que Jesus curou, mostra que eles falam apenas de um cego. Enquanto você chega em Mateus capítulo 20, versículo 29, você vai ver que fala de dois cegos. Você está entendendo? Então o que acontece? Surge-se dentro desse contexto uma dúvida. Se Jesus curou um cego ou se Jesus curou dois cegos? Quem desses autores estão mentindo? Então vamos tentar explicar para vocês aqui hoje se há contradição nesses textos ou não. Tá bom? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que não há contradição nesses textos. E eu vou mostrar por quê. A gente quer responder aqui diante de diante de algumas observações. A primeira observação que a gente quer responder essa pergunta para você está baseada no campo da especulação. Olha só, por que é que Marcos e Lucas falam apenas de um cego? Por que enquanto Mateus fala de dois? A primeira observação que eu quero fazer para você aqui é a seguinte. Vejam só, a primeira observação é essa. É que Marcos e Lucas, ele possivelmente evidencia apenas Bartimeu, né, até que quem usa o nome do cego é apenas Marcos, né, que ele diz que é filho de Timeu. Por que é que Marcos e Lucas evidenciam apenas um cego? Né, e este cego era Bartimeu. Por quê? Primeiro, pela história de Bartimeu. Mas essa história, ela tem um fundamento bíblico? Não. Ela está no campo da especulação e não dentro de um fundamento bíblico, é certo? É deixar isso aqui bem claro. Vamos trabalhar essa história dentro do campo da especulação, tá bom? Então vejam só, primeiro, o campo da especulação. Conta-se, diz alguns especialistas aí, que Bartimeu, a Bíblia diz que Bartimeu era filho de Timeu. Então, quem era esse pai de Bartimeu? O que acontece? Se retoma ao passado, vê-se que Flávio José, ele fala de um Timeu, né? E esse Timeu, ele em algum momento, ele se revoltou contra Roma, certo? E por se revoltar contra Roma, ele foi crucificado. E Bartimeu, esse seu filho, pela Bíblia falar que ele era filho de Timeu, aí as pessoas colocam esse Bartimeu como filho desse general, né? Desse líder aí. E o que acontece? E coloca ele como filho deste. Aí diz o quê? Que após a morte do pai, para que Roma não viesse sofrer mais revoltas dentro da família, então ou ele matava ou cegava os olhos. Então ele resolveu cegar os olhos de Bartimeu. Aí o que acontece? E Bartimeu, ele era filho desse homem. Entendeu como é? Então Roma fez isso, deu uma capa para ele e colocou eles para pedir esmola na beira do caminho. Entendam só. Aí você diz, mas espera aí, como provar que os olhos de Bartimeu foi furado? Você quer saber mais sobre esse assunto? Vai no meu canal, vem aqui no meu canal, clica, vai lá na seção de vídeos e você vai ver que diz o seguinte, que Bartimeu, ele era cego, ele não era cego de nascença. Eu provo pela Bíblia mostrando que Bartimeu não era cego de nascença, certo? Você só é que clicar aqui no YouTube, Bartimeu não era cego de nascença. Aí você bota página divina, você vai ver lá eu explicando para você. Realmente Bartimeu não era cego de nascença. Então, por Bartimeu não ter sido cego de nascença, ele pode ter tido seus olhos furados por Roma. Então é onde aí deduz-se que este Bartimeu realmente era filho daquele Timeu, que foi morto por se revoltar contra Roma, e teve os seus olhos furados para não continuar a revolta do pai. Foi colocado na sarjeta com uma capa que Roma dava para as pessoas pedirem esmola, e foi ali colocado na beira do caminho para pedir esmolas. Essa é a primeira questão. Então veja aqui,
Se os especialistas estiverem certo, a história de Bartimeu chama muita atenção. Então, por chamar muita atenção, talvez foi por isso que tanto Marcos quanto Lucas, em suas narrativas, eles colocaram apenas Timeu, evidenciaram apenas Timeu pela história dele. Lembrando que essa história está no campo da especulação, correto? A outra observação que eu quero que você entenda é que, se você pega ver Marcos e Lucas, eles mostram que essa agora, a outra, como eu falei, campo da especulação. Agora vamos dentro examinar o texto bíblico em si. Vamos agora para o texto bíblico como ele é, tá bom? Vamos lá. Entrando agora dentro do texto bíblico, a gente vai ver que Bartimeu é evidenciado por quê? Por Marcos e Lucas, por qual motivo? Pelo fato de Bartimeu ser a pessoa que clama, ser a pessoa que busca, ser a pessoa que grita por Jesus. Enquanto o outro não, certo? Então o que acontece? Enquanto o outro não. Então, por Bartimeu ter sido o porta-voz, ter sido o responsável pelo clamor e por ter chamado a atenção de Jesus, é onde aqui Marcos e Lucas registram apenas Bartimeu. Por qual motivo? Pelo fato de ele ter sido responsável por chamar a atenção de Jesus. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é que você pode até dizer, não, mas lá em Mateus fala que os dois clamaram. É porque Mateus coloca os dois no cenário da história. Então Mateus coloca os dois clamando. Entendeu? Então apenas porque, já que Mateus coloca os dois no cenário da história, então ele coloca os dois clamando, os dois pedindo, os dois buscando. Tá bom? Então o que acontece? Já por que Mateus registra os dois? Ah, vocês então Mateus mentiu? Não. É porque Mateus resolveu evidenciar os dois, porque o milagre dos dois lhe chamou a atenção. Apenas isso. Certo? Enquanto o que chamou mais atenção a Marcos e a Lucas foi apenas Bartimeu, ou pela história, claro que especulativa, ou por ele ter sido responsável por chamar a atenção de Jesus, enquanto Marcos e Lucas evidencia apenas os dois por esses motivos dos quais eu falei, Mateus resolve evidenciar os dois por ter recebido o milagre. Certo? É como assim, eu vou contar a história de uma cidade, por exemplo, eu vou contar a história de, vamos dizer aqui, vamos aqui criar a história, né, de uma pessoa que vivia dentro de uma família conturbada, mas qual é o meu foco? Eu contar a história daquela pessoa, toda história ela tem um personagem principal, você entendeu? Toda história ela vai ter um personagem principal. Se você pega uma narrativa, se você pegar aí um texto, certo? Pode pegar um texto aí narrativo, de tipo narrativo, né? Um tipo textual narrativo. Você vai ver o quê? Você vai ver que sempre tem os personagens principais. E muitas vezes tem um personagem principal, certo? E tem texto narrativo que muitas vezes fala de um personagem só, certo? E muitas vezes você vê que conta essa história de apenas um personagem, mas não significa dizer que ele exista sozinho, mas que a sua história, as suas ações, as suas atitudes, chama a pessoa que está narrando a história, chama a atenção de uma maneira mais intensa daquela pessoa que está narrando aquela história, certo? Então, é o que aconteceu com Marcos e Lucas. Por um motivo, ou pelo primeiro motivo, ou pelo segundo que eu já mencionei, uma dessas duas coisas, ou as duas, quem sabe, chamou a atenção de Marcos e Lucas. Então, Lucas e Marcos, ambos resolveram omitir o outro cego e deixar apenas Bartimeu. Já Mateus não, ele achou interessante a história dos dois. Ele achou interessante registrar os dois, porque ele viu que foram dois milagres. Resumindo a história, nenhum mentiu, nenhum falou nenhum em verdade, apenas um quis registrar apenas o cego, dois quiseram apenas registrar um cego, enquanto Mateus quis registrar os dois. Mas vem a pergunta, quantos cegos Jesus curou? Curou 2. Entendeu? Então é muito simples de entender. Então esse foi o nosso vídeo aqui, para você. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative o sininho,
compartilhe nossos vídeos, dê o seu joinha, comente aqui embaixo, faça a sua pergunta e aí estaremos, na medida do possível, respondendo para vocês. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada aí para todos. Tchau, fica na paz.